Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você se sinta acolhido e retorne sempre que desejar. Aqueles que estão aqui acompanhando mais um dia as palestras públicas remotas, que possamos juntos caminhar nessa seara de aprendizado que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Sendo este um mês especial em que comemoramos o centenário do Centro Espírita Irmã Rosa e o aniversário do nosso Mestre Jesus, o tema central é CEIR, 100 anos aprendendo a viver com Jesus. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem vai falar para a gente será a Larissa Chaves, também colaboradora da casa e do CEF, com o tema A Parábola dos Servos Inúteis. Mas antes nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título é O Obreiro do Senhor. Cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. E assim que, se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente em qualquer parte recolhe frutos do crime. O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. Não cogita do próprio interesse, não exige cooperação para fazer o bem, não cria problemas, não suspeita mal, não cobra tributos de gratidão, não arma ciladas, não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro, não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes, não reclama santidade nos outros para ser útil, não fiscaliza o vintém que dá, não expia os erros do próximo, não promove o exame das consciências alheias, não se cansa de auxiliar, não faz greve por notar-se desatendido, não desconhece as suas fraquezas, não cultiva espinheiros de intolerância, não faz coleção de queixas, não perde tempo em lutas desnecessárias, não tem a boca untada com veneno, não sente cóleras sagradas, não ergue monumentos ao derrotismo, não se impacienta, não se exibe, não acusa, não critica, não se ensoberbece. Entretanto, frequentemente, aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Então, meus amigos, agora vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, nos permitir estar de corpo e alma neste momento presente. Que possamos imaginar o nosso Mestre amado Jesus ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando na caminhada, iluminando as nossas decisões e os nossos passos. Que possamos neste momento aceitar e acolher os bálsamos divinos que o nosso Mestre nos envolve.
Que esses bálsamos alcancem a nossa palestrante Larissa Chaves, que ela possa trazer para nós todos os ensinamentos que o nosso Mestre nos deixou e que nós possamos aproveitar e aplicar cada um deles no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora, passo a palavra para a Larissa Chaves. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. Estamos aqui hoje mais uma vez, nesse mês de dezembro, tão importante para as nossas reflexões em torno do nascimento de Jesus, mais especialmente voltados para as reflexões em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus Cristo. E hoje, não poderia ser diferente, estamos aqui para comentar, para estudar juntos, uma das passagens do Evangelho. Estamos aqui com a passagem de Lucas, aquele evangelista que teve um papel tão importante no trabalho junto ao querido Paulo de Tarso. Lucas, que foi médico também, estudado, muito entendido das letras, com uma facilidade de apresentar com clareza suas ideias. Não conviveu diretamente com Cristo, mas pôde colher informações, aproveitar inclusive das informações recolhidas por Paulo, das entrevistas com Maria de Nazaré, e estando Paulo preso, como a gente encontra essa informação no livro Paulo e Estevão, teve a oportunidade de compartilhar com Lucas esse desejo de colocar por escrito, de deixar registrado toda a sua pesquisa, todas essas informações sobre a vida do Mestre Jesus e sobre os seus ensinos. E aqui em Lucas, no capítulo 17, nós encontraremos aqui versículos de 1 a 10, mas para hoje a gente vai focar nos versículos de 5 a 10. E é uma mensagem que tem como tema central a fé, essa parte que nós comentaremos. Então eles já estavam ali numa conversa em torno do perdão, em torno do ensino da obediência, e então os apóstolos disseram ao Senhor: acrescenta-nos fé. Nós, costumeiramente, também fazemos isso nas nossas preces, não é mesmo? A gente diz assim: ai, Senhor, me dá paciência, me dá humildade. Como se desejássemos uma pílula, uma medicação, uma mágica capaz de nos acrescentar, de nos fortalecer nessas virtudes do verdadeiro cristão, do homem de bem, essas virtudes que tanto ansiamos e que estão ainda tão misturadas às nossas paixões, às nossas dificuldades em relação à obediência, ao serviço, ao cumprimento da vontade de Deus. E assim também, os discípulos tinham essa ânsia, esse desejo. Então, diante de tudo aquilo que o Mestre havia acabado de dizer, falando sobre a importância de perdoar 7 vezes ou mais, sobre a importância de ser realmente abundantes na compreensão do próximo, na obediência em relação a Deus. E então acho que os discípulos devem ter pensado assim: nossa, acho que não tenho recursos suficientes. O Mestre vive falando desse amor aos inimigos, desse amor ao próximo, e eu acho que eu não tenho confiança, fidelidade o suficiente ainda para alcançar essa proposta do reino de Deus, para realmente dar cumprimento a isso que o Mestre fala. Porque se nós, ainda hoje, com tantos recursos, com tantas informações, com tão mais acesso às informações, incomparavelmente com aquelas pessoas, a grande parte delas sem nem acesso ao estudo, analfabetos, e então muita coisa do que o Mestre dizia, talvez para aqueles corações, parecia ser algo realmente muito desafiador. Hoje a gente fala até às vezes como se fosse simples, falamos com facilidade, às vezes sem nem perceber que dentro de nós
existe algo que atravanca esse progresso, sem perceber como ainda temos essa mesma necessidade que os discípulos tinham, essas mesmas dificuldades de colocar em prática, de confiar o suficiente nos desígnios divinos, de confiar suficiente na proposta de Deus acerca da nossa própria vida. E então os discípulos pedem esse acréscimo de fé. E aí que vem a mensagem, a parábola utilizada por Jesus para essa reflexão. Disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desenraiza-te e seja plantada no mar, e ela vos obedeceria. Qual dentre vós, tendo um servo que esteja arando ou apacentando, as atividades da época de pastoreio, atividades agrícolas, típicas da realidade daqueles ouvintes. Então, qual dentre vós, tendo este servo, que estaria realizando uma atividade típica do seu serviço, nada fora da realidade, quando ele entrar em casa, o servo, voltando do campo, lhe dirá: vem depressa, reclina-te à mesa. Em vez disso, não lhe dirá: prepara algo para eu ceiar, cingindo-te, serve-me, até que eu coma e beba. Depois destas coisas, tu comerás e beberás. Acaso terá gratidão ao servo porque fez as coisas ordenadas? Assim também, vós, quando fizerdes tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. São tantas informações, são tantas reflexões que nós poderemos trazer aqui, cada um desses trechos sobre a fé, sobre colocar a vontade do Pai acima da nossa, sobre o nosso lugar de servos nesse grande concerto. Então, uma das coisas tão importantes que o Mestre está dizendo aqui, nessa linguagem simbólica, parabólica, em relação aos servos, que estão cumprindo a sua parte, que não estão fazendo algo fora da realidade, fora do que foi proposto, fora do que foi acertado, estão fazendo exatamente o que é a função deles. Estão cumprindo a sua parte, como nós encontramos no Livro dos Espíritos, quando estamos ali estudando sobre a finalidade, sobre o objetivo da reencarnação, o objetivo de retornar quantas vezes se façam necessárias para o nosso aprimoramento, para as expiações, para as provas, para o progresso espiritual. E um desses objetivos é colocar o espírito, colocar cada um de nós em condições de cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Então, nessa grande seara, neste concerto divino, existe uma parte que nos cabe. Cada um de nós é esse servo que tem a sua tarefa a realizar, mas que precisa estar em condições de cumprir a sua parte, estar em condições de cumprir o seu serviço, seja arar, seja ser o pastor de ovelhas, seja ser o pescador de almas, aquele que cuida da sua família, da sua casa, os diversos serviços. Então nós nos aprimoramos, nós trabalhamos este reino interno, nos colocamos em condições através das múltiplas existências, desse aprimoramento, dessa transformação íntima, e enquanto nós retornamos à Terra, retornamos através das encarnações, das reencarnações,
para estar em condições de contribuir, nós já vamos contribuindo com os pequenos serviços. Então, não se trata de missionários, de seres que estão fazendo algo fora da realidade, não. São esses servos apresentados aqui. Esses servos que precisam primeiro servir à vontade do Senhor. Primeiro cumprir a função que lhes foi designada. Então, primeiro não é o que a gente deseja. O que vem primeiro não é o que o nosso ego, o nosso desejo passageiro, mundano. Uma das coisas importantes apresentadas, que Jesus apresenta em torno da fé, em torno da confiança, tem a ver com o próprio significado da palavra fé, que pode ser atribuída como confiança, e no Evangelho segundo o Espiritismo é essa a expressão, o significado que Allan Kardec escolhe, quando vai comentar, inclusive, a passagem da fé transporta a montanha. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a fé que transporta a moreira, mas há também essa denominação da fé transportando montanhas numa outra passagem. E o que é que Kardec vai trabalhar ali? A confiança em si, da sua capacidade, a confiança em algo superior, a confiança em Deus para realizar, a confiança para curar, a confiança para transportar, a confiança de que o melhor vai acontecer. Mas a palavra fé, dizem os estudiosos da linguagem grega, do hebraico, do aramaico, que também pode significar fidelidade. A própria estrutura, a raiz etimológica da palavra nos sugere também fidelidade. E Emmanuel, inclusive, vai comentar a palavra fé associada à fidelidade. Então, o que é ser fiel? Tem, inclusive, vários adesivos que nós vemos frequentemente em caminhões e em carros. Deus é fiel. E sim, é verdade, está um pouco batido, mas é verdade, Deus é fiel. Mas e nós? Como anda a nossa fidelidade nessa relação? Porque se temos certeza da fidelidade de Deus, por que não confiamos? Por que não conseguimos manter a nossa fidelidade em relação aos seus desígnios? Porque numa relação ou num contrato de trabalho, já que a associação aqui é com os serviços, é designado. No contrato é descrito, olha, sua parte é essa, do contrato, do acordo, e a minha parte é essa. E se nós sabemos que Deus é fiel, ou seja, que a parte contratual combinada por Ele será cumprida? Que a terra da promissão, que o maná que vem dos céus, que a fonte interna que nos descedenta, que o amor, se a gente sabe que tudo isso prometido será cumprido, porque Deus é fiel, porque Deus cumpre a sua parte, porque as suas leis são perfeitas, são permanentes e estão sempre nos levando ao progresso. Não existem privilégios, não existe aquele que tem a vida facilitada enquanto o outro não tem a preferência e tem a vida dificultada. Deus é Pai e trata a todos com igualdade, a todos com equidade, conforme o seu grau de progresso, conforme as suas necessidades evolutivas. Então, por que diante das experiências será que cada um de nós, e aqui eu não sei se estou falando com espíritos que talvez já consigam manter essa fidelidade, mas falamos primeiro para nós mesmos que escutamos, para nós mesmos que estamos falando, e os primeiros ouvidos são os meus. Então eu percebo que na nossa trajetória, na minha trajetória, muitas vezes, diante da prova, diante da experiência, é como se eu desejasse colocar o meu controle, a minha vontade, os meus desígnios, e não a fidelidade aos desígnios de Deus. Muitas vezes o que nós queremos
é realmente repousar quando a vida nos convida a trabalhar. É ter facilidades quando a vida nos convida aos desafios e aos aprendizados. Queremos às vezes ter o reconhecimento do serviço quando a parábola nos diz, olha, não espera aplausos, não espera reconhecimento, porque você está fazendo a sua obrigação, a sua tarefa. O combinado é esse. Você vai ficar aplaudindo Deus porque Ele está fazendo a parte dele? Você vai aplaudir todas as vezes aquele servo que está cumprindo a sua tarefa? Ou você vai considerar, não, ele está cumprindo a tarefa dele? Então, a proposta divina em torno das nossas atividades é que consigamos, inclusive no nosso processo interno, subordinar o nosso ego, a nossa personalidade passageira, os nossos desejos, a uma instância que é abordada por Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é abordada por Joana de Ângelis na sua série psicológica, que é abordada por diversas denominações e abordagens da psicologia, que é uma parte que alguns chamarão de eu superior, outros de self, outros de eu profundo, que nada mais é do que a nossa centelha divina. Essa instância que todos nós possuímos, que é aquela que se conecta com a vontade de Deus, que é aquela que se conecta com as instâncias superiores, é aquela com a qual nos conectamos durante a oração, durante a meditação. Quando a gente acha aquele lugar que a gente fala assim, nossa, tem um lugarzinho que às vezes eu visito, às vezes é até escutando uma música, e eu me sinto tão bem. Parece que eu até me descolei um pouquinho da materialidade, me descolei um pouquinho das questões do mundo, das questões horizontais da vida e verticalizei. Quando às vezes a gente está, inclusive, em momentos de tanto afeto, de tanto amor com os filhos, aquele amor tão genuíno, sabe essa parte? Então, todos nós a temos. E é essa parte, é esse eu, que é o maior servidor. É este eu que está em contato permanente com as leis, com o funcionamento das leis. É onde está a sede da nossa consciência mais profunda, da nossa sabedoria. É com este eu que nós precisamos dirigir a nossa vida, dirigir os nossos serviços, dirigir as nossas atividades. É esse eu, o promotor da nossa fé genuína, da nossa confiança, da nossa fidelidade. E todas as vezes que nos conectamos a este eu e que ele coordena a nossa vida, então o nosso ego, a nossa personalidade passageira, os nossos desejos mais materiais, eles precisam servir como esses servos inúteis, esses servos que estão fazendo a sua parte, sem vaidade, sem orgulho, sem melindres, sem personalismo. Porque o personalismo, o melindre, o orgulho, a vaidade não moram nesse eu superior, nesse self, nesse eu profundo, na centelha divina. Essa instância a qual precisamos nos conectar com frequência, até que ela dirija a nossa vida, até que realmente, estando numa personalidade passageira, consigamos que esse eixo, personalidade, ego e self, esteja tão bem orientado, tão bem coordenado, que durante todos os momentos da nossa vida seja sempre o ego, o servidor, afinado à nossa centelha divina, ao nosso eu profundo, liderando, coordenando as nossas atividades. Enquanto não conseguimos isso de uma forma permanente, enquanto não conseguimos isso talvez com a frequência que nós desejaríamos, com a frequência que seria a mais adequada, o que poderemos fazer, meus amigos?
precisamos exercitar. Exercitar, primeiramente, diferenciar o que é um desejo da minha personalidade. Então, por exemplo, quando eu peço um serviço, quando eu aceito uma atividade, quando eu me encho de atividades, talvez, eu preciso me perguntar internamente, não preciso nem falar para o outro, mas eu preciso conversar comigo mesma e preciso me perguntar. Isso atende a que instância? O que eu estou buscando quando eu realizo o que eu realizo? Quando eu faço o que faço, do jeito que faço? E é muito interessante porque parece difícil, parece que a gente não sabe, mas no fundo a gente sabe. Essas respostas não estão fora, não é alguém que vai nos dizer: olha, você está sendo vaidoso, olha, porque quem está fora tem um olhar muito míope, muito distorcido, talvez um olhar de astigmatismo em relação às nossas intenções. Às vezes podemos estar com as intenções mais puras, com desinteresse pessoal, com a total abnegação. E alguém que talvez tenha inclusive em si, segundo as intenções, necessidade de aplauso, pode te olhar e pode dizer assim: nossa, essa pessoa está fazendo de tudo para aparecer. Essa pessoa é vaidosa, essa pessoa é orgulhosa. Mas ali é o olhar do outro sobre o nosso serviço. É o olhar do outro sobre as nossas intenções. Somos nós que precisamos fazer essa pesquisa, fazer essa busca, acionar essa observação em relação aos nossos serviços, em relação à nossa confiança, em relação à nossa fidelidade. A gente pode estar o tempo inteiro não se julgando, se culpabilizando, mas se observando, se conhecendo como Paulo fazia. Quando Paulo dizia para cada um de nós nas cartas, não apenas para aqueles que receberam diretamente, mas isso ficou para toda a comunidade de cristãos de ontem, de hoje e de amanhã. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Ah, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E por quê? O que é isso que mora ainda dentro de mim? Que necessidades são essas? Talvez necessidade de me sentir admirado, de me sentir reconhecido, de me sentir aplaudido. Eu preciso olhar para isso. Porque Joana de Ângeles, ao trabalhar o conceito de sombra, que é um conceito trazido por Jung na sua psicologia analítica, ela vai nos dizer na sua série psicológica que não resolve a gente deixar tudo isso, que seria um material de estudo profundo, um material de trabalho, guardado num armário, fechado, escondido. Nós precisamos visitar aquele quartinho da nossa casa, que a gente chama de quarto da bagunça. É importante visitar esse quarto materialmente falando, porque as coisas não vão desaparecer de repente. E assim também esses aspectos da nossa alma que nos incomodam, esses aspectos que não consideramos admiráveis, que inclusive quando alguém aponta, quando alguém diz que temos aquelas características, nós nos melindramos, nós não queremos reconhecer, não queremos sequer olhar para isso. São exatamente esses aspectos que estão no nosso ponto cego, que precisamos olhar, que precisamos trabalhar. Esse é o nosso material de trabalho da atual existência. Nós viemos aqui, conforme dissemos no início, para uma dupla jornada. Uma jornada de trabalho interno, através das múltiplas existências, quando vamos exatamente encontrando o equilíbrio nas nossas características, na nossa forma de ser, a dosagem das nossas potências, nem algo exagerado que cai no campo dos vícios e das paixões, nem também a escassez, porque não deveremos enterrar os nossos talentos, mas deveremos encontrar a intensidade, o volume, a direção, a quantidade ideal dessas características. Mas para fazer isso, é importante olhar essas características.
Existe um palestrante mineiro, ele é um médico homeopata chamado Ricardo Vardio. Ele tem um livro, inclusive, chamado Pedagogia das Virtudes, e eu gosto muito da abordagem dele. Ele tem, inclusive, vários filhos e conta muito da sua experiência de paternidade, a experiência da sua esposa de maternidade em relação a esses filhos, a personalidade, o temperamento de cada um, e a esse olhar diferenciado em relação ao que parece ser apenas um defeito, em relação ao que parece ser apenas uma dificuldade, um problema. Ele vai falar de um filho, por exemplo, que apresentava desde muito cedo aquele temperamento de querer tudo na hora que ele queria, do jeito que ele queria, de falar alto, de levantar a voz. Aparentemente, aquilo deveria ser arrancado pela raiz, aparentemente era um defeito, porque era um filho que acabava, às vezes, até colocando os pais em situações complicadas na escola, como aquela criança rebelde, aquela criança respondona. Mas ele observava, até porque ele já era espírita, já estudava a importância do autoconhecimento, do olhar diferenciado para cada filho, como espíritos nessa caminhada, como essas individualidades que estão encontrando o seu lugar na seara do mestre. E então ele percebia que ao mesmo tempo que toda aquela explosão de energia podia ser um problema e uma dificuldade, havia ali também virtude, havia ali também a liderança, havia ali também a assertividade, havia ali também a possibilidade de agregar valor ao que fazia. Então ele foi buscando, entre erros e acertos, altos e baixos, junto com a esposa, uma forma de direcionar aquela energia e aquelas habilidades do filho, de modo que ele dosasse o momento que ele queria que tudo fosse do jeito dele. Então, ao invés de cortar pela raiz aquilo como se fosse simplesmente um defeito, um problema, ele foi ensinando o filho que, olha, aqui tá muito, o volume aqui tá exagerado, não dá para ser exatamente a ferro e fogo como você gostaria. Mas aqui para essa situação, ó, bacana. É isso aí, usa essa energia para isso, direciona dessa forma. E então, nem sempre ele acertava, porque como pais imperfeitos que somos, nem sempre nós vamos acertar, nem sempre encontraremos essa medida. Mas eles foram ali tentando. E o mais interessante que Ricardo Vardio conta é que esse filho se tornou depois um ativista ambiental. Ele canalizou toda essa energia, toda essa liderança para ajudar pessoas, para ajudar uma causa super importante. Tem hoje uma carreira nessa área, bem sucedido, e tem exatamente as mesmas características daquela criança que era vista como rebelde, como difícil, como impossível. E talvez se ele cortasse aquele mal, aparente mal, pela raiz, esse pequeno servo não encontraria a sua tarefa, ficaria perdido no mundo, sem saber qual o seu serviço. O que está sendo confiado para mim nessa seara? É ser pastor? Ser agricultor? Ser ativista ambiental? Para ser o que viemos ser, para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação, nós precisamos exatamente das ferramentas que trouxemos. Que ferramentas são essas? São as nossas características, as nossas peculiaridades, as nossas idiosincrasias, aquelas características que são tão nossas, que nos tornam servos diferentes de todos os outros, individualidades com potenciais específicos para aquela tarefa específica. Então, o que nós precisamos fazer é olhar para isso que hoje nos incomoda, para isso que hoje parece um defeito, para isso que hoje parece nos atrapalhar. E perguntar de que forma isso está desajustado. Será que é porque eu estou fazendo isso sempre na direção do ego? Sempre na minha própria direção? E talvez eu possa fazer a mesma coisa, mas na direção da comunidade, na direção do próximo, na direção do outro? Ou será que a questão é que eu estou usando as minhas características, as minhas ferramentas para me colocar acima dos outros,
ao invés de me colocar ao lado dos outros? Será que a questão é que eu estou talvez com um volume tão alto dessa característica que eu não consiga perceber os potenciais dos outros servos, os potenciais das pessoas que estão ao meu redor? Ou talvez será que eu estou com um volume tão baixo dessa ferramenta, desse recurso, desse talento, que ninguém nem percebe que eu estou usando? Tá aquele talento escondido, aquele talento enterrado, e não o talento multiplicado em bênçãos, em recursos a favor do nosso próximo. É assim, queridos amigos, que nós poderíamos analisar, como existem muitos estudos, a parábola, essa passagem sobre os servos inúteis, a partir de diferentes referenciais, e aqui nós não esgotamos de forma alguma a reflexão, mas escolhemos hoje, pautados em alguns estudos que já fizemos da série psicológica de Joana, trazer essa abordagem sobre o nosso ego, sobre esse servo inútil, mas que tem a sua parte na obra da criação, que traz os seus recursos, que traz as suas ferramentas, mas que não pode ser o líder da seara, não pode ser o senhor da seara, porque o senhor da seara é o nosso Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, a serviço do Pai dos Pais, a serviço de Deus. Eu e o Pai somos um, porque já afinado com os desígnios de Deus, Jesus já conseguia dizê-lo. E assim, à medida que o nosso eu superior lidere a nossa vida, lidere o nosso ego, lidere transformando os nossos desejos na vontade potente de serviço, nós estaremos então utilizando os nossos talentos e os nossos recursos com mais confiança, com mais fidelidade em relação à proposta divina para as nossas vidas. Muito obrigada a todos. Desde já eu desejo um Natal de paz, um Natal de bênçãos, um Natal de muita reflexão e um próximo ano de muito aprendizado, de muito crescimento para todos nós. Ficaremos agora com a prece, com o passe e escutaremos isso através da companheira Miriam. Grande abraço a todos. Jesus, Mestre amado, aqui estamos ao final de mais um encontro, com os nossos corações inebriados, afagados pelo Teu amor. Só temos a agradecer, Senhor, pelas oportunidades de estarmos aqui, no meio de tantas lutas, de tantos desafios, sempre amparados pelo Teu amor e pela providência divina, que em nenhum momento nos abandona, que sempre está nos inspirando, nos orientando, nos dando recursos para essa caminhada. Amado Mestre, queremos pedir por todos aqui presentes, pedir para que esse ambiente, neste momento dos nossos lares, possa receber as Tuas vibrações amorosas, através da intercessão também dos espíritos amigos da Casa da Irmã Rosa, que de forma generosa nos acolhem, nos abraçam. Que as nossas águas recebam os fluidos necessários e que nós também possamos fazer a nossa parte, conectando o nosso coração a esse presente do alto. Que todos possamos agora sentir a Tua paz, Senhor. Que assim seja. Muita paz a todos.